Saudações, eu estou aqui com a minha companheirinha, que está pensando se continua aqui ou não, porque eu vou começar a falar e ela não gosta muito. Minutos antes, ela estava. Eu vou colocar vídeo para vocês. Ela estava desse jeito e quando eu sentei, ela ameaçou levantar, ir embora e falou: "Não, eu cheguei aqui primeiro, eu vou ficar aqui." Mas não está feliz não. "Ah, esse cara vai ficar falando aqui na minha cabeça. Quero silêncio para dormir. Soninho." Mas vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês um relato. Eu estou mais deitado do que sentado, né? Mas para aparecer eu e ela, vai que ela fica. Eu vou compartilhar com vocês um relato de setembro desse ano. Um relato que eu considerei não compartilhar porque levanta uma questão polêmica. E não sei, acho que aqui aberto assim para o YouTube alcança todo tipo de gente e tem pessoas que não têm maturidade suficiente para dialogar sobre. São pessoas que têm opiniões formadas e o resto está errado. E fica complicado. Mas, por outro lado, tem outro aspecto que faz com que eu ache relevante compartilhar com vocês, porque deve acontecer com muita gente. Acredito. Espero. Mas acho que sim, apesar de muita gente não ter coragem de admitir. Então, eu vou ler para vocês e depois eu coloco as minhas considerações, as minhas opiniões a respeito e espero que isso colabore para que você viva uma vida mais plena, mais saudável, não só você, mas que você colabore para que outras pessoas tenham também, para que todo mundo fique bem, para que nós consigamos lidar com isso ou com aquilo. Bom, eu tive um momento de lucidez, sabendo que meu corpo dormia e eu quis levantar. Talvez antes de começar de verdade, valha a pena eu dizer que, seja como for, a minha opinião aqui também é apenas a minha opinião. E tem coisas que a gente nem vivencia mesmo de verdade. O que eu digo de verdade é aqui, no plano físico, que é uma verdade um tanto coletiva, não que a outra não seja também, mas estabelecida e que ela é continuada. Ou seja, acho que até tem isso aqui na minha conclusão do meu relato, que o que fazemos vai ecoar pelo resto da história que está sendo contada aqui. Porque para mim, é tudo história, são histórias. Aqui é uma história como um livro, com muitos capítulos, onde o que aconteceu antes vai afetar muito o que está acontecendo agora. Mas fora do corpo, nem tanto. É mais maleável, são recortes, é como se fossem contos isolados, com um foco, onde não necessariamente vai refletir na história que está lá, porque é como se fosse uma coletânea, né? Sou eu enrolando aqui para ler, mas acho que contextualizações assim são interessantes, porque fosse isso aqui um podcast, sairiam cortes terríveis após esse relato. E muito mal colocados, e todo recorte ele pode ficar fora de um contexto que mude totalmente o tom, e aí a coisa assume outra.
conotação. E é isso, né? A internet está aí, a maioria das pessoas não sabe lidar, não tem a maturidade que eu falei, e parece que a medida mais óbvia, infantil. Se pararmos para pensar, é bem infantil. É o cancelamento, né? É simplesmente... Na escola tinha isso, né? Na quinta série, sexta série, dar gelo na pessoa, ignorá-la, não incluí-la em mais nada. Infantil. Caramba, Will, mas o que é de tão terrível? Nem sei se é. Mas vamos lá. Eu tive um momento de lucidez, sabendo que meu corpo dormia e eu quis levantar. Ou seja, estava com os olhos fechados, imóvel, e eu quis levantar. Mas estava tudo escuro e difícil. Tinha algo errado. Eu sabia estar em pé na minha casa, no meu quarto, mesmo com o meu corpo físico no apartamento da Marina. E eu pensei, tenho que manter a calma. Aqui eu já acho que vale a pena comentar que acontece isso com muita frequência, né? De eu me ver na minha casa lá. Eu acho até que eu estava na posição de dormir lá, não era aqui não. Eu me transporto para lá, né? É o meu lugar de referência, como já comentei algumas vezes. Então, eu levantei já estando fora do corpo. Mas eu poderia ter ficado fora do corpo na posição de dormir e até dormindo. Isso é possível, tá? Já falei disso aqui algumas vezes. A fonte está bem pequenininha aqui, eu não sei por que eu não ampliei. E aí, se eu amplio, eu tenho que ficar mexendo o texto, mas vamos lá. E depois de um tempo tentando me desvencilhar de um manto energético que me mantinha no escuro, não sei por que eu escrevi aqui manto energético, e sem conseguir me mover demais, acho que é por causa disso. Eu tinha dificuldade em me mover. Eu vi uma mulher quase pregada na parede. Estava suspensa e colada à parede. Ela tinha a feição de uma atriz de novela antiga e não faço ideia da razão do espírito ter usado essa forma, embora agora, pensando bem, ela interpretou no início dos anos 90 uma personagem vampira em uma novela. Eu esqueci de falar a data exata, né? É um relato do dia 25 de setembro de 2024, 25/9 de 2024. E é interessante anotar, né, porque eu já tinha, não é que eu tinha esquecido, mas lendo aqui, veio aquele, é verdade, teve isso, para vocês verem como é fácil esquecer detalhes. Então, talvez o espírito tenha usado essa referência por admirar a personagem. O espírito, tá? Ele desencarnou e admirava a personagem, era uma vampira. Ela lá no extrafísico se identificou como uma vampira e assumiu essa forma. Mas eu só acho que não era uma pessoa amiga. Ela me disse que meu tempo estava acabando, que eu ia morrer. E eu perguntei, quando? E ela disse, breve. Eu resolvi sair de casa e pensar nisso depois. Se eu considerava, ou quanto eu considerava, ou não, porque ela poderia apenas estar usando uma sensação que eu estou tendo, que já comentei aqui no canal, e que foi reforçado em sonhos simbólicos, que também tenho de considerar que podem derivar do meu receio, e não ser nenhum aviso, é aquela questão do, aqui sim, o subconsciente influenciando, ou pessoas usando, né, para me influenciar. Mas, seja como for, andei pelo meu bairro e perdi a lucidez nesse processo. Baixou a lucidez. A ideia era visitar alguém mais confiável que eu conhecia do astral e falar sobre.
Espera, acho que eu li errado aqui. A ideia era visitar alguém mais confiável do que a mulher, né? O espírito lá que falou. E falar sobre isso, né? Perguntar sobre isso. Se meu tempo realmente estava acabando. Mas vou dar um spoiler aqui. Meu tempo está acabando. Como o de todo mundo, desde que a gente nasce. Vai saber, não tem que ficar pirando muito com isso não. Só que como eu faço essa pesquisa, eu anoto, né, sonhos e os mais importantes que eu considero, além da lucidez, e acho que fala muito sobre a gente, sobre como estamos nos sentindo, talvez mais do que sobre o que realmente vai acontecer ou não. E para terminar, vale dizer que hoje eu já considero bem menos isso. Acho que eu estou confiando mais que eu vou ficar aqui o tempo que eu tiver que ficar. Se eu precisar de ganhar mais tempo, vão me ajudar. Se eu precisar sair, vai ser com qualquer desculpa e é isso aí. Claro que varia, né? A nossa mente, a gente não consegue sustentar uma convicção por muito tempo. Há variáveis e variações. No momento eu estou assim. A ideia era visitar uma pessoa para perguntar sobre, mas eu perdi a lucidez e só recuperei depois. Eu, pensando em muita coisa, né? A gente acaba sendo absorvido pela trama, pelo que está acontecendo. Enfim. Em teoria, eu regressei para casa e chegando um tanto exausto e preocupado, me deitei ao lado da minha irmã na cama. Eu voltei, depois de andar por muitos lugares no bairro e tudo mais, eu voltei para o que era a minha casa. Acredito que fosse, sim, a minha casa. Ah, não, não era. Acabei de lembrar também de um detalhe importante aqui. Acho que por isso que eu coloquei aqui em teoria. Não era nem a minha casa. Andei pelo bairro, tal, não sei o que, voltei, deitei na cama ao lado da minha irmã. Irmã que nem mora mais lá na minha casa há muitos anos e que estava com aparência mais jovem e que não era ela. Depois eu já descobri, tive certeza disso. E nós nem... só um instante. Fechei aqui sem querer. Eu nem contestei quando eu deitei ao lado dela e eu nem contestei quando ela jogou um lençol por cima de mim. Eu falei, eu só quero dormir, ficar quieto um pouco. Ela jogou o lençol que usava e me abraçou e me beijou no rosto. Depois ela começou a buscar meus lábios e eu perguntei, que é isso? E ela disse apenas, quase sussurrando, deixa, é só bom. E o poder da indução ali era absurdo. Eu já estava sem lucidez, naquela questão de... Eu me sentia cansado, tinha uma coisa assim. Sabe quando você só quer deitar e ficar quieto? E eu me deixei envolver um bom tanto, só por carícias íntimas, e eu cheguei a perceber que eu atingiria o clímax, mesmo com carícias, que em teoria, aqui no plano físico, eu consideraria bem leves, tem esses parâmetros, né? Fora do corpo parece que tudo é muito realmente intensificado. Não seria o suficiente, mas lá é, para alcançar um clímax. E eu falei, não. E eu falei, eu não preciso disso. E eu falei, eu prefiro me controlar, nessa hora eu recuperando a lucidez. E aqui eu falo, né, eu vou dizer para vocês que é difícil manter o controle lá. Se aqui no corpo físico já é um bom bocado, né, quando a coisa tá boa, lá é um tanto mais. E mesmo assim eu mantive o controle, mesmo com extrema sensibilidade, e eu fui mais forte, me mantive né, a convicção para evitar um orgasmo, que parecia que eu ia ter, mas a coisa ficou estranha, ou mais estranha no caso,
porque tinha outra pessoa ali que eu nem vi se aproximar. Então já não era apenas eu e mais uma, era eu e mais duas. E eu tentando lutar ali para, E eu provavelmente teria um orgasmo que refletiria no meu corpo físico, pelo que eu notei ao acordar. E para ampliar a minha lucidez, eu não acordei nesse momento, tá? Foi um pouquinho depois. Eu fiz um esforço para me afastar desses seres que nitidamente tentavam me manter num sentido hipnótico, numa situação hipnótica, para eu permanecer sem lucidez. Foi uma batalha. Mas eu consegui as duas coisas. Me conter, não ter um orgasmo e me situar completamente. Assim que eu me levantei, afastando, né, dos seres, eu me levantei e o quarto sumiu. Estávamos numa rua, nós três, no chão, deitados no chão. Os lençóis se transformaram em jornais, para vocês terem uma ideia, como se fossem moradores de rua. E eu estendi a mão, como se os empurrasse, e de fato eles foram arrastados uns 2 metros para além de mim. Eu levantei bem perto deles, e com o poder da vontade, né, que seria uma telecinese aqui, eu os afastei por uns 2 metros pelo menos e falei, tudo bem. Eu já estou falando eles porque nem tinham a forma de mulher, na verdade, ou melhor, a forma que eles têm comumente não é nem de mulher, só assumiram. Eu falei, tudo bem, eu entendo a situação de vocês. Eles riram ainda mais, ainda em forma, né, de mulher, um da minha irmã e o outro uma forma de mulher lá, que eu não conheço. E um deles disse, eu deixei ele ir primeiro, se referindo ao companheiro. E para você tocá-lo mais do que a mim, eu vou poupar vocês dos detalhes, porque sim, rolou umas carícias, umas safadezas, não só deles comigo, mas de mim para com eles. E a criatura disse, eu deixei ele ir porque ele é o mais feio de nós. E riam, como se fosse uma peça que tivessem pregado em mim, né? E eu falei, me mostrem quem são. Não estava nervoso, estava bem calmo, apesar do escárnio deles, e mudaram para a forma de 2 homens, feios, coitados. E riam em deboche, e eu falei, de verdade, eu lhes desejo que fiquem bem, que encontrem um caminho de não dependência, um caminho mais digno. Vocês merecem mais. Eu não tenho ressentimento algum. E eu acordei nesse instante, e por isso eu percebi que, sim, havia refletido no meu corpo físico. E aqui eu começo acho que eu anotei aqui umas conclusões, até para mim mesmo, e vou compartilhar com vocês, porque usaram a imagem da minha irmã. Uma tentativa, provavelmente, de me desmoralizar, talvez. E isso pode acontecer com outras pessoas. Quem nunca teve um sonho erótico com alguém que, né, a pessoa não gostaria nem de admitir que teve. Talvez a intenção fosse fazer eu me sentir mal depois. E de fato não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu inclusive com meu irmão, de ter uma experiência assim extracorpórea e me situar e falar, eita, que é ainda pior, né? Porque honestamente, eu já falei aqui, a energia masculina para mim tem um limite de proximidade que é bem longe de intimidades assim. Eu realmente não curto. Conscientemente, eu tenho interesse erótico em homem abaixo de 0.
bem abaixo de zero. Até acho bobeira minha eu ter, porque ninguém é homem ou mulher, apenas está, né, nessa forma homem ou mulher, mas é um estar com uma modulação energética, tem uma energia que é pautada nisso, uma assinatura diferente e para mim é muito diferente. E a energia masculina não me excita. Nada. Mesmo assim, com a indução fora do corpo, já aconteceu. Tanto que aconteceu aqui, mesmo que a imagem fosse da minha irmã, que é mulher, eles essencialmente estão muito mais identificados como homens. Acho que isso é um tanto mais maleável lá, né? Mas... E sobre o parentesco, aí sendo bem honesto, essa visão de não serem e sim estarem nessa posição funciona mais para mim, porque não muda a energia de gênero. É só uma posição. É muito comum irmãos em vidas anteriores nascerem nessas separados, de famílias separadas, e se apaixonarem e casarem. Eu tenho um exemplo disso bem perto de mim, de alguém que já comentou comigo, que se lembrou da vida anterior, teve uma experiência, e o companheiro dela aqui, nessa vida, não casaram, mas companheiros, moram juntos, atualmente era irmão dela lá. Então o companheiro dela hoje já foi irmão dela um dia. Então, o que chamam de incesto não é algo que me causa repúdio. A questão ética é só a norma que é estabelecida e aceita. É uma coisa meramente organizacional. Dessa vez viemos como irmãos, então é isso, ok. Mas se são adultos e os dois, né, querem, considerando aí que existe muito isso pelo mundo, porque são almas com conexão forte, talvez, quem sou eu para dizer que não devem? É uma visão não muito aceita, mas é uma visão mais ampla sobre quem somos de verdade num contexto mais cósmico, né? Agora sim, a natureza dá suas dicas de que tem sua vantagem o respeito a essa organização de títulos e proximidades, né? Pois os genes são similares quando as pessoas são familiares e as chances de um novo organismo, filho, filha, nascer fraco são maiores. Simplesmente porque, olhem como a natureza é esperta, né? Na mistura, o novo ser, ele completa as suas falhas genéticas com o gene do outro. Então, se ele está enfraquecido nesse aspecto, ele pega e fala, não, vou preencher, como um álbum de figurinhas que está faltando, né? Ah, esse eu não tenho, me dá aqui. E é um reforço. Quando as pessoas têm o mesmo conjunto, estão na mesma família, né? Como se tivessem comprado o mesmo lote de figurinhas, eles têm as mesmas falhas. E isso pode ocasionar problemas sérios. Eu tenho na família 2 primos de primeiro grau que se casaram, tiveram 3 filhos e 2 tiveram sérios problemas. Um não passou de 1 ano e pouco, se é que ele chegou a 1 ano, agora eu não lembro bem, mas acho que chegou a 1 ano. E a outra tem sérios problemas motores. Então, mesmo hoje já sendo uma moça, ela vive sob cuidados da mãe e da família, né? Completamente. Então, isso existe, é uma questão a se considerar. Então, né? Gerar filhos é mais arriscado nessa condição do que o normal, que já é arriscado. Então, me desmoralizar porque usaram formas dos meus irmãos, estou falando aqui dessa experiência e de outras que já tiveram, é uma coisa fraca para mim. Porque para restabelecer a minha serenidade, uso essa visão mais ampla de que ninguém é nada. Apenas está. Seja lá o que for. Gênero e posição parental, apenas. Então,
isso já serve para que eu recupere um bom tanto da minha serenidade. Outra questão é que, uma vez lúcido, eu entendo a situação como um todo. Eu não me martirizo por ter cedido a prazeres com 2 caras, por exemplo, aqui, danados de estrupiados, que depois zombaram de mim por terem me usado. Porque, obviamente, drenaram energia ali. E ainda usando a imagem de alguém da minha família, com quem eu nunca tive algo assim. Então, os coitados são eles. E se eu puder ajudá-los depois disso, eu ajudo. Eu realmente não fico abalado. É muito importante se preservar, preparar o seu psicológico para situações assim. Por isso eu estou compartilhando. Talvez o argumento silencioso deles seja o de que nossos subconscientes e vontades secretas são expostas e nos denunciam para nós mesmos, e aí vem a vergonha. Primeiro, nem sempre é alguma vontade secreta nossa, tá? Pode ser só para nos desmoralizar, baixar as nossas frequências através da vergonha. Os danados querem nos desconcertar. Segundo, devíamos ter vergonha só de ter vergonha nessa vida. Vergonha é uma coisa que, o constrangimento, né, é uma coisa que diminui. Só devíamos ter vergonha de não ter vergonha ou de não ir além de um fato, de algo que aconteceu. De não analisá-lo e de forma sensata reagir a isso, aqui, no plano físico, material, onde tudo dura mais que lá. Aqui perdura, né? Ecoa na história dali em diante. Se nós assimilarmos algum aprendizado com isso, pode ser útil para a vivência aqui e nos torna mais amplos e mais difíceis de sermos atingidos. O que acontece no plano extrafísico é muito mais maleável, são cortes, o que eu falei no início, né, isolados, que só vão permanecer lá, ou permanecer com a pessoa, né, se alguém se agarrar e continuar reproduzindo aquilo. Aqui estou comentando em pessoas que perderam a vida. Elas podem entrar num looping eterno por causa de uma situação de culpa, vergonha, ou raiva, o que quer que seja, né? Mas, não sendo o caso, já passou. E o mesmo pode acontecer com quem tem uma experiência, sonho ou projeção, de situação assim, quem nunca ficou mal o dia inteiro porque teve um sonho ruim, um sonho estranho. Alguém traiu alguém, ou você traiu, ou alguém te traiu. Aquela sensação, né? Ou aconteceu uma morte de uma forma cruel. Isso já me afetou algumas vezes de ficar pelo resto do dia pensando um pouco. A coisa vai se esvaindo, mesmo assim permanece. E podemos reforçar se não formos espertos, se não diluirmos isso, se não digerirmos e tirarmos o que for útil para a gente. Eu não vou me sentir sujo, e se sentir assim ou assado, como dizem, faz toda a diferença. A forma como a gente se sente. É o que faz alguém ficar em looping, aqui eu escrevi, né, o que eu acabei de falar. Não tenham vergonha do que quer que aconteça quando estão sem lucidez, inclusive, mas busquem lucidez para poderem escolher com o máximo de maturidade e em busca de maturidade. Porque quanto mais lucidez a gente realmente pode escolher de verdade. Porque quanto mais lucidez, mais parâmetros você vai ter do porquê você está fazendo o que está fazendo. Do para que está fazendo. Qual é o objetivo. E principalmente se é o melhor para todas as pessoas envolvidas. Lembrando que eu não estou aqui para fazer apologia disso ou daquilo, ou talvez esteja só fazendo apologia a mantenha a lucidez elevada. Porque assim você não vai ser, provavelmente, espero que não, uma pessoa cretina. Vai ser uma pessoa que se importa, que vai saber conversar
colocar argumentos, receber argumentos e que a decisão comum seja algo bom para todos os envolvidos. Quando há uma decisão, às vezes é só uma conversa. Você tem uma convicção, a outra pessoa tem outra convicção. Eu não mudei esses homens aqui, esses espíritos. Riram de mim, drenaram a energia, conseguiram o que conseguiram, vão passar para outro, e é isso aí, vida que segue para eles. Mas um dia eles vão ver que eles vão ficar nessa para sempre. Cansa, tudo cansa, com o tempo cansa. Não tenham vergonha do que quer que aconteça, busca lucidez. Sejam honestos com vocês mesmos, vocês mesmas e com os outros. Na medida do possível deles e de você também. Do seu possível, né? Deles porque sim, já testei pessoas que diziam, me disseram, amar a honestidade extrema e que apreciavam o que não está enjaulado em conceitos estabelecidos, porque esses conceitos estabelecidos geralmente são por pessoas que às vezes nem estão numa situação, são só opiniões delas a respeito de situações. Ah, não, a respeito disso, esse é o certo, esse é o errado. Às vezes a pessoa nem está convivendo, né? Nem tem isso. Por isso eu já estou dizendo aqui, eu não julgo quem é que está nessa situação, mas já fiz meus testes bem leves de pessoas que diziam estarem abertas, né, que são pessoas mais amplas e que não curtem esse enjaulamento, que às vezes não faz sentido. Às vezes. Tudo depende da situação. Mas aí, basta um teste meu e a pessoa mostra que não. Que está bem, mas bem dentro do que é padrão e normal e vida que segue também. Resultado final, respeito. Respeitar faz bem a todos. Aqui eu só clamo por uma maturidade emocional. Sabe isso de, primeiro, o respeito que eu falo no final aqui, existem variações de desenvolvimento. Aqui não estou falando nem do óbvio, tá? Que é a questão de idade. Porque o corpo ainda está em formação. Hoje em dia, qual é que é o nome da ciência que estuda? Neurociência, né? Acho que já comprovou por artigos que o cérebro está em formação até os 23 anos, mais ou menos. Até lá estamos operando como um apartamento onde tem muitas caixas que ainda não foram colocadas no lugar. Dá para morar? Dá. Somos responsáveis? Somos. Mas não está tudo estabelecido ainda. Então, tem essas questões. Depois podemos ser considerados adultos, né, de quando podemos ser considerados adultos, na minha opinião, depois disso ainda tem uma variável muito grande de desenvolvimento. Tem pessoas que ainda estão muito, muito recentes na questão de condição humana. E aí o lado animal fala muito mais alto. Porque já falei disso, né? Assista o meu vídeo, perguntas e respostas número 3. Vou deixar aqui no final, porque é um vídeo que eu acho importante. O 4 complementa, fala sobre um modelo, né, de evolução, de desenvolvimento da alma através dos reinos, saindo do reino animal, porque vai virar humano, e é muito fofinho assim, ó. Mas quando está as primeiras vidas na condição humana, não consegue lidar muito não. Eu tô falando de você mesmo. Que ontem, sabe, quando você me agarrou, fica fazendo carinho nela, ela abraça, tem hora que ela é uma ânsia, sabe, é mais forte que ela. Ela, felizmente, morder, ela não morde forte, ela para assim e fica me olhando. Mas as unhas, eu não corto a unha dela. As unhas dela, ainda estou muito exausto de eventos e tal. E hoje ainda tem, hoje é sexta-feira, daqui a pouco eu vou para o Bar do Fogo fazer várias atividades. Mas tem essa questão, é muita coisa para ser levada em consideração. O que eu estou falando e falei nesse vídeo inteiro sobre a busca da lucidez, sobre se situar, tem a ver com esse desenvolvimento.
tem a ver com essa maturidade, essa de poder conversar com o outro. Do tipo, eu estou sentindo isso. E a outra pessoa fala, ué, eu estou também. Então, o que a gente pode fazer a respeito? Independentemente do que quer que seja, de gênero, de o que quer que seja. Ou, eu estou me sentindo assim, eu sinto isso. Aí a outra pessoa fala, coisa sua, eu não estou. E você fala, ok, beleza, é isso aí. Eu tenho que aprender a lidar com o que eu sinto e com o que o outro sente e com o resultado disso tudo. Só trazendo esse tema aqui que é muito delicado, muito sensível para muitas pessoas. Não estou falando aqui de atrocidades, tá? Não é para encorajar ninguém, já deixei bem claro que não é apologia a isso. O tema aqui é lucidez, compreensão, amplitude, respeito. Não entra em nada de casos aí que a gente tem ideias, notícias que chegam, né? Porque os outros eu acho que a gente não ouve falar, porque como eu disse no início, pessoas têm até vergonha, teriam vergonha de admitir isso ou aquilo, ou porque aconteceu ou porque gostariam que acontecesse. Não é sobre os outros casos que eu estou falando, tá? Acho que pessoas que não conseguem lidar vão ter que aprender a lidar e tem sim um caminho muito duro e sofrido nesse percurso, né? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui sobre não deixar que desestabilizem vocês por coisas assim, por situações assim, tá? Se situem e falam, não, tá, isso aconteceu lá, mas a realidade estabelecida aqui é outra e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Espero ter sido claro, eu empurrei esse vídeo um pouquinho para frente, quis empurrar um pouco mais, porque eu realmente estou bem exausto, mas fim de ano para mim é muito mais movimentado do que o início, e já é movimentado, né? Desde o início. Então eu não paro mesmo. Nossa, tenho muita coisa para fazer hoje ainda, então eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim. Do jeito que ficou, não vou censurar, não vou cortar, não vou editar nada, tá? Tem a companhia da Nix aqui, que ficou o tempo todo, dormiu, ela me pede carinho de manhã. Eu tenho vários vídeos aqui, mas eu não tenho tempo nem para editá-los e tal. Vou colocar só o de hoje, quando eu vim para cá, né, antes de eu ligar a luz. E ela, de manhã, ela pede para escová-la, e à noite ela pede massagem. E aí é isso. Às vezes ela fica na cama lá com a gente, passo aqui, no tapete, e às vezes ela vai para a cama e ainda fica um pouco lá. Foi lá que, passando o pé nela, porque geralmente eu passo pé de meia, porque é mais seguro. Parece que quando é pele, aí que ela fica, aí que ela pega mesmo, é impressionante. Quando é só o pé ali movimentando, é mais de boa, e quando ela pega no tecido ainda tem a proteção. Mas é eu tirar a meia, ela quer me agarrar todo, me pegar todo. E é isso. A massagem, ela adora a massagem aqui, ó. Ah, você gosta, conta para as pessoas. Aqui, ó. Não vou te tirar daí, não. Aqui. Essa parte. Ela fica tensa aqui, acho porque fica enrolada o dia todo, né? Dormindo. Mas ela gosta, ó. Que sem vergonha. Gosta de já dormir. E gosta também de massagem na omoplata. E na coluna. Tô sentindo aqui as vértebrazinhas. Tem hora que eu sinto até uns nozinhos. Deitou. Viu? Sinto até uns nozinhos e dou uma diluída neles. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Deixe suas perguntas. Deixe comentários. Acho que a gente só vai ser adulto um dia se começarmos a assumir uma postura adulta. E acho que sim, às vezes a gente precisa tratar as outras pessoas como adultas para elas se tornarem adultas. Se elas não estão prontas para isso, paciência. Não há muito o que se fazer, a não ser esperar que elas circulem pelo mundo
Vivenciam o que tem que vivenciar até poder sentarem e falarem, vamos conversar, vamos falar sobre isso, porque pensando melhor, e a gente está aqui para pensar melhor, até mesmo eu, tá? Posso mudar de ideia, é só opinião, tem coisas que nem fazem parte do meu cotidiano, então eu tenho a minha opinião e análise sobre possibilidades do que aconteceu lá, por ter acontecido lá fora, né? Como eu vejo isso ou aquilo, e por que eu não vou deixar isso me atingir, né? Essa ponderação, ela vem, porque não estou dizendo que não há um estranhamento quando eu acordo numa situação dessa, tá? Existe. Isso sou eu diluindo, sou eu compreendendo, eu usando argumentos, usando a mente para modular a emoção. Se não tomarmos cuidado, a mente nos leva para baixo. Mas com o jeitinho certo, ela nos leva para cima, usando com sabedoria, né? Aquela lâmina de 2 gumes, afiada dos 2 lados, pode tanto nos ferir quanto abrir caminho numa mata densa. É isso, já falei demais. Tenho uma atividade para fazer no bar do folk. E é isso. Hasta.